E é um tema que vamos agora analisar com a ajuda de Mário Vaz, analista de política internacional. Bom dia e bem-vindo. Começamos também com estas novas notícias. Parece que se abre rumo a um novo caminho entre as negociações entre a Rússia e a Ucrânia. Conversações que Zelensky quis, de facto, mostrar estar disponível ao enviar uma carta diretamente ao presidente russo, que, entretanto, Vladimir Putin já respondeu que está aberto para um encontro e para negociar. Podemos, de facto, acreditar nesta afirmação agora de Putin de que aceita este encontro com Kiev? Sim, muito bom dia novamente. Bom dia também para quem nos vê lá em casa. Portanto, nós nesta situação e nesta guerra e também com o que vemos da geopolítica dos últimos anos, temos sempre que ter muita cautela no otimismo que temos em relação a estes processos. Agora, uma coisa é certa, a realidade no terreno mudou na Ucrânia e estamos a ver os reflexos disso agora no campo diplomático a acontecerem. E, portanto, é muito interessante a carta de Zelensky, é uma carta muito extensa. Sim. E que tem vários sinais de que, de facto, a situação que nós temos neste momento é muito diferente daquela que discutíamos há uns anos atrás. Basta olhar, por exemplo, para um dos primeiros parágrafos desta carta, em que contém uma ameaça, ou pelo menos uma demonstração de força ucraniana, com Zelensky a dizer: Sr. Vladimir Putin está agora no Fórum Económico a Davos de Putin, em São Petersburgo. Nós também estivemos presentes porque fizemos uma visita com os nossos drones e o fumo era visível desde das instalações que albergam este fórum e, portanto, um embaraço também para o Kremlin do ponto de vista das suas ligações diplomáticas e económicas com os demais atores que visitam São Petersburgo nestes dias, e nós temos capacidade para atacar além da distância de São Petersburgo, portanto mostrando as capacidades ucranianas para, de facto, infligir dor não só no motor de guerra russo e de financiamento da máquina de guerra russa, mas também demonstrar ao povo russo que, de facto, a guerra também tem consequências para o seu lado e que isto não é de todo uma operação militar especial como o Kremlin sempre tentou vender. E a carta também contém sinais nesse sentido, que é apelar ao povo russo de que esta guerra e o conflito é com o regime russo, que o povo ucraniano e russo têm relações históricas desde há séculos atrás e que também é de interesse da Ucrânia, de facto, restabelecê-las no futuro numa convivência que se quer pacífica. E o que quer dizer exatamente Zelensky quando refere que o povo russo tem oportunidade para pôr fim à guerra? Bom, aqui eu penso que é uma ambição muito maximalista e que eu não creio que seja realista neste momento. Nós sabemos a máquina repressiva do Kremlin, que o Kremlin tem no país, por toda a sociedade russa, mas pode ser uma hipótese do regime de facto cair. Agora eu penso que é mais uma alfinetada do que uma possibilidade realística de facto o regime mudar. Agora o que é certo é que, em virtude de toda esta nova situação do terreno que eu elenquei, há de facto uma janela, uma possibilidade para existir uma negociação, porque os custos da guerra começam a aumentar do lado do Kremlin e é importante que nós digamos sempre isto. Dizermos que os custos da guerra do lado do Kremlin e que a Ucrânia está a ganhar uma vantagem estratégica não é o equivalente a dizer que a Ucrânia vai ganhar a guerra e que daqui a 2 semanas vai estar às portas de Moscovo, que não é isso todo o que está a acontecer. A Ucrânia continua numa situação muito difícil, continua a ser atacada e fustigada por ataques de drones e mísseis russos. As duas coisas são verdade, mas a situação neste momento e de facto impõe incentivos para ambas as partes de chegarem a uma negociação. Agora, o que é que pode ser desta negociação? Um acordo de paz global que termina a guerra de forma formal e no terreno? Não creio que isso possa acontecer. Ontem a Rússia, peço desculpa interromper, dizia que poderia estar disponível para fazer cedências. Não sabemos quais exatamente, não foram elencadas, mas a perda de território, neste caso, que tem sido conquistado pelos russos desde o início da guerra, certamente que a Rússia não quererá abrir mão. Sim, eu penso que essa é uma linha vermelha para o Kremlin, até porque por aí em causa a viabilidade do próprio regime de Vladimir Putin. Como é que explicaria ao povo russo que depois com milhares e milhares, centenas de milhares de baixas no terreno,
está depois a negociar em uma desvantagem tal que abdica até de território. Eu penso que não vamos discutir o cenário nesses moldes, até porque constitucionalmente tanto a Rússia como a Ucrânia têm a questão territorial blindada, ou seja, constitucionalmente a Ucrânia está proibido, o chefe de Estado ucraniano está proibido de formalmente ceder território a um país estrangeiro, portanto ceder a soberania formal de iure do território ucraniano, incluindo a Crimeia e todos os oblasts ou as partes dos oblasts que estão ocupadas, e também do lado russo temos uma situação muito semelhante. Portanto, eu penso que nós não vamos discutir de todo a situação nesses moldes. O que vamos discutir é uma possibilidade de um congelamento da linha da frente, mais nos moldes da guerra da Ucrânia, que permita, de alguma forma, criar ali uma zona, estancar, vamos dizer assim, a linha da frente e, de alguma forma, permitir começar um caminho Sim. para uma paz mais estruturada. Agora, isto temos que ter sempre em atenção, e eu penso que a visita de Mark Rutte, só mesmo para terminar, a visita de Mark Rutte a Kiev também vem nesse sentido. Para este cenário, a Ucrânia precisa de garantias de segurança, de alguma forma, da NATO, ou União Europeia, ou países individuais europeus e também dos Estados Unidos. Porque, senão, isto é uma armadilha como os acordos de Minsk e sabemos como é que acabar. Tem que haver, de facto, a segurança no território ucraniano. Também Vladimir Putin já ontem veio dizer que agora que se abre aqui a possibilidade da União Europeia vir a ser mediadora Exato. das negociações entre a Ucrânia e a Rússia, mas Putin avisa que haver um mediador que está apenas do lado de um dos pontos, neste caso da Ucrânia, que não é viável. Portanto, a Rússia aqui está, à partida, a excluir por completo as pretensões da União Europeia participarem nas futuras negociações de paz. Sim, Anabela, de facto, tenho que concordar com Vladimir Putin, de certa forma. Do ponto de vista formal, ele tem toda a razão. A União Europeia é uma grande apoiante e é parte, dessa forma, é parte deste conflito e, portanto, do ponto de vista formal, impede que ela seja mediadora ou que um país europeu, Estado-membro da União Europeia, ou Reino Unido, para acrescentar, ou Noruega já agora, sejam de facto mediadores imparciais nestas negociações. Mas é curioso porque não diz o mesmo sobre os Estados Unidos. E os Estados Unidos, apesar do apoio ter sido reduzido substancialmente, portanto, o apoio militar, neste momento, de armamento americano que é entregue à Ucrânia é feito através de pagamentos europeus. Portanto, é a União Europeia e os países europeus que estão a pagar o fornecimento de armamento americano à Ucrânia. Mas os Estados Unidos, por exemplo, ainda fornecem intelligence e sinais de satélite para os ataques que nós ainda agora estávamos a falar, que tanto fustigam a economia russa. Eu penso que é aqui uma tentativa de equilíbrio, porque sabe que a posição da administração americana é inerentemente menos afeta à causa ucraniana. Isto porque e liga à importância de, mesmo não sendo o mediador principal, a Europa ter um assento nesta mesa. É que o que sair daqui vai ditar as regras de convivência e a arquitetura de segurança na Europa. Porque a Rússia não vai sair da Europa, a Ucrânia não vai sair da Europa e muitas questões se vão começar a colocar se de facto começarmos num caminho para a paz. Porque para além de todo o emaranhado de situações que nós temos na questão da guerra da Ucrânia e como resolver o conflito, quando este conflito estiver resolvido, muitas promessas foram feitas à Ucrânia, Anabela. O que é que vai acontecer à adesão à União Europeia da Ucrânia? O que é que acontece à adesão da NATO? A Ucrânia é um grande país com uma grande população e um país com um grande setor agrícola, por exemplo. O que é que vai acontecer à política agrícola comum? Nós vemos as questões que tivemos ainda este ano com protestos de agricultores por questões, honestamente, menores em Bruxelas, em Paris, em Berlim. O que é que vai acontecer à política agrícola comum? O que é que vai acontecer aos fundos de coesão? E eu penso que aí também foi já deitado um balde de água fria por parte de Friedrich Merz, o chanceler alemão, que vem dizer que a Ucrânia pode não necessariamente aceder à União Europeia, mas sim um contrato de associação, digamos assim, plus. Ora, isto também é frustrar as expectativas que foram criadas no povo ucraniano e que vê nesta luta contra a Rússia não só a salvaguarda do seu espaço territorial, mas também um caminho para o caminho social ou sociológico que vem na União Europeia e na sua adesão. Portanto, será de facto um problema a tratar, até porque nós falamos muito da Ucrânia como um sistema político uno
em torno de Zelensky, mas isso não é de facto a verdade. E corremos o risco de depois criar instabilidade também política e dar argumentos a outras fações. E quando nós dizemos que a Ucrânia é o exército europeu mais bem treinado e o melhor exército europeu, e são palavras até de Marco Rubio, se não estou enganado, temos que também ter isto em atenção, porque a Ucrânia é de facto estratégica. Muito rapidamente, também Donald Trump reagiu de imediato, ainda ontem, a esta carta que propõe o encontro cara a cara entre Putin e Zelensky. Disse apenas: acho ótimo que os dois líderes se encontrem. Como é que se pode avaliar esta reação tão curta? É porque não acredita nessa hipótese? Ou está a ser cauteloso? Eu acho que está a ser cauteloso e, acima de tudo, olhando para o estado de espírito de Donald Trump neste momento, Donald Trump começa a sua presidência com um grande vigor a tentar resolver os conflitos do mundo, inclusive o conflito da Ucrânia, que, lembremos, na campanha eleitoral foi prometido que resolveria em 1 ou 2 dias. Ora, isso não aconteceu todo. Tivemos um período ao longo deste ano de grande frustração, até às vezes demonstrada publicamente, de Donald Trump em relação a Zelensky e Putin, de que eles não se conseguem reunir e não se conseguem concordar em nada e resolver o conflito. Portanto, eu penso que Donald Trump tenta, de alguma forma, afastar neste momento o foco deste conflito, até porque na conferência de imprensa, salvo erro, o tema era completamente outro. Sim. E nós falamos muito da questão da guerra no Médio Oriente também, mas as questões de debate interno nos Estados Unidos neste momento e a narrativa que Donald Trump tenta consecutivamente pôr na agenda mediática nos Estados Unidos é completamente outra, e é muito mais da questão da guerra cultural, que aí eu acho que sim, ele tem mais possibilidades de fazer ganhos de causa, digamos assim. Vamos avançar, vamos falar agora sobre a guerra no Médio Oriente, até porque o Hezbollah recusou o mais recente acordo de cessar-fogo alcançado entre Israel e o governo libanês. Numa nota enviada às redações, o líder do Hezbollah exige a retirada total de Israel do território do Líbano. نحن معنيون فقط بوقف العدوان الشامل، بوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل. يجب أن يكون وقف إطلاق النار شاملا، فلا تجزئة بين الجنوب وباقي لبنان، ولا حرية القتل للعدو الإسرائيلي في لبنان. وما دام الاحتلال موجودا فالمقاومة مستمرة. Donald Trump alega que o Irão ainda tem alguns mísseis que poderá usar. O líder norte-americano reitera uma afirmação que já fez em várias ocasiões, de que os Estados Unidos praticamente aniquilaram as forças armadas do Irão. Mesmo assim, Trump alega que, apesar de ainda possuírem mísseis, as reservas iranianas já estão praticamente vazias. O líder norte-americano deixa claro, no entanto, que se o Irão matar soldados americanos, consideraria esse um bom motivo para reiniciar a guerra. Donald Trump disse ontem que seria uma honra encontrar-se com o novo líder supremo do Irão, mas só depois de um acordo para terminar a guerra. The new Ayatollah, the new supreme leader. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with Would it. that happen here in the U.S., White House? Oh, I don't know, Peter. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happening. Mário, aqui o Donald Trump a dizer que não foi ele que sugeriu um encontro com Mojtaba Khamenei, o líder supremo do Irão, mas que pode estar aberto a essa possibilidade, mas diz que um encontro a acontecer seria apenas quando um acordo de paz estivesse de facto firmado. O que é que quer dizer exatamente isto? Com Donald Trump a mostrar de facto essa abertura agora e até teceu alguns elogios a Mojtaba Khamenei e levantando também essa possibilidade de um encontro. É o quê também? Para que o Irão tenha outro tipo de postura? Bem, eu penso que nós às vezes tentamos sobreanalisar aquilo que Donald Trump faz e muitas vezes o que Donald Trump diz é mais para poluir, lá está como eu estava a dizer, o espaço público e condicionar aquela que é a discussão. Não está de todo em perspectiva um encontro entre Donald Trump e o líder supremo
do regime iraniano. Nem o regime iraniano deveria ou poderia aceitar tal convite? Claro, não, de todo. Os Estados Unidos não têm relações diplomáticas desde os anos 70 com o Irão. E então, depois deste conflito, que nem sequer tem resolução à vista, do ponto de vista de um acordo que verdadeiramente seja digno do nome acordo, Donald Trump sugerir isto é mais uma acha para a fogueira do debate público que tenta, de alguma forma, afastar as atenções daquilo que de facto está a acontecer no terreno ou o que não está a acontecer no terreno. Vimos também a notícia, a peça que dizia que o Donald Trump afirma que o Irão tem já os mísseis completamente, o arsenal de mísseis muito debilitado. Mas que ainda tem mísseis? Ainda tem mísseis e se nós olharmos para aqueles que são os relatórios da inteligência americana e não são assim tão poucos mísseis, e quando olhamos para também esses relatórios e quando eles analisam aqueles que é o armazenamento de interceptores, nomeadamente de mísseis Patriot, entre outros, americanos, aí sim a pintura é muito mais feia. E isso coloca em causa e coloca em xeque, de alguma forma, a possibilidade de Donald Trump enverdar por uma nova ofensiva militar que, do ponto de vista político, traria benefícios, porque permitiria, de alguma forma, trazer ganhos de causa que depois nas negociações lhe permitissem ter mais alavancagem para impor mais concessões ao Irão, mas com falta destes interceptores, com o Irão a ameaçar os países do Golfo, e nós já vimos que o guarda-chuva americano tem muitos furos, e basta olhar para aquilo que foi o processo de ataques iranianos, que em muitos casos conseguiram atingir os países do Golfo, e vimos as consequências que isso trouxe com um relativo afastamento ao longo do conflito dos países do Golfo em relação às ações norte-americanas. Eu dou sempre este exemplo. Portanto, no início do conflito, as monarquias do Golfo completamente alinhadas com os Estados Unidos, e o que saía para a imprensa era que até se estavam a encorajar para que os Estados Unidos e Israel, de alguma forma, acabassem o trabalho. Neste momento não é assim. Quando Donald Trump anunciou aquela já muito esquecida, o projeto de liberdade, teve que acabar em 24 horas ou menos disso, porque os países do Golfo interditaram o uso do espaço aéreo. Choque-se. E onde é que nós já ouvimos isto? Porque Donald Trump não os informou com antecedência. Portanto, é uma situação muito complicada. Estamos a chegar ao fim de semana, portanto, de alguma forma podemos ter algum otimismo de que vamos chegar. Donald Trump poderá anunciar um novo pré-acordo, mas pelo menos depois, já foi isso que foi dito esta semana, Exatamente. de que esta semana, deste fim de semana, poderia haver novidades. Mas ontem, Mário, o dia também ficou marcado por uma mensagem que foi lida ontem no Irão, em que Mojtaba Khamenei, o líder supremo do Irão, que está ausente, portanto, nunca apareceu desde que se tornou líder, ele que está gravemente ferido na sequência dos ataques do início da guerra, mas apelou à união do povo e à coesão, além da resistência. Portanto, torna ainda mais difícil estas negociações que não terão ainda um desfecho em breve. Sim, exatamente. E aqui ligando com o segmento Trump, novamente, penso que a diplomacia norte-americana desta administração, e mais concretamente Donald Trump, tem muita dificuldade em compreender aquelas que são as dinâmicas do regime iraniano. O regime iraniano é um regime fundamentalista teocrático. Sabemos que a sua vertente militar tem ganhado muito peso naquela que é a estrutura de decisão, e vemos vários exemplos disso ao longo do conflito, mas Donald Trump não percebe esta vertente mais teocrática do xiismo, que é uma vertente do Islão, que põe muito foco na questão do martirismo. E aí apela muito à resistência contra o grande Satã, que é considerado pelo Irão, os Estados Unidos e também o Estado de Israel. Portanto, esta é uma guerra também existencial para o Irão, e o regime tenta, desta forma, usar este conflito como uma forma de legitimação interna, algo que não tinha anteriormente. Sabemos os problemas e os protestos que existiam. Isso dá força ao regime iraniano nesta fase? No meio de todos os problemas económicos que esta operação militar só veio agravar, e nós não podemos também desvalorizar essa vertente, o regime iraniano tem grandes problemas económicos, o seu aparato militar foi de facto bastante degradado, ainda que não com a dimensão que se esperava. Portanto, muitos problemas também na parte do regime iraniano, não está todo numa posição de força completa. O problema é que o regime iraniano tem cartadas, como diz Donald Trump, e está mais disposto a resistir e tem mais tolerância à dor, digamos assim, nomeadamente económica, do que uma democracia como os Estados Unidos. E, portanto, se Donald Trump não compreende bem o seu inimigo,
os iranianos compreendem muito bem os Estados Unidos e percebem o calendário político e as dinâmicas políticas com que Donald Trump está condicionado e, portanto, vão jogando e vão protelando decisões, porque sabem que quanto mais tempo resistirem, mais se vai degradando a situação de Donald Trump na política interna, e é caso disso a nova votação que existiu no Congresso norte-americano, que se prende não só com a questão da guerra no Médio Oriente, mas também outras questões de política externa que também foram votadas e que mostram que a base MAGA, porque não lembremos que o Congresso tem uma maioria republicana, de facto não está assim tão alinhada com o Presidente como nós gostaríamos, como Donald Trump gostaria de pensar. Muito bem. Mário Vaz, obrigada. Muito obrigado.